Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h38, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da PUC, Reginaldo Nasser, sobre o atual cenário entre Israel e Irã. Professor Nasser, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, prazer falar com vocês. Professor, realmente essas ações que estão acontecendo, a gente aqui à distância acompanha toda a atualização e é complicado porque as ações de ambas as partes continuam acontecendo e existe já uma preocupação para uma terceira guerra mundial. E grandes potências também minimizam isso. Quais os riscos que a humanidade corre com o impacto de tudo isso que está acontecendo, professor? Bom, terceira guerra mundial é muito improvável, né? Para ter uma terceira guerra mundial, você tem que ter envolvimento de grande potência, algo que não se vislumbra agora. China e Rússia, por exemplo, apesar de terem um ótimo relacionamento com o Irã, também o tem com Israel e no momento estão absolutamente quietos, só fazendo declarações e não há nenhum sinal em relação a isso. De toda forma, apesar de não ter a possibilidade de uma terceira guerra mundial, o conflito na região ele pode se espalhar e realmente é muito preocupante o que está acontecendo. O professor, e a gente percebe o seguinte, né? Israel, o estado de Israel, do tamanho de Sergipe, que é o menor estado brasileiro, e de repente as dimensões do Irã são gigantescas em comparação, né? Mas o poderio bélico de Israel, né? O setor de inteligência de Israel é uma coisa que existe há muitos e muitos anos, né, professor? Israel conta, né, há muitos anos com um apoio incondicional dos Estados Unidos, de Inglaterra, e isso fez com que durante esses anos ele também desenvolvesse a sua força militar. Então acho que no primeiro momento, o que alguns denominaram aí de Pearl Harbor do Irã, Israel pegou o Irã de surpresa, e a forma pela qual ele atuou foi por meio de serviço de inteligência, que conseguiu entrar dentro do Irã, desarticular o sistema de defesa do Irã e fez um ataque massivo. Entretanto, durante esses dias agora, se vê também uma força bélica muito poderosa do Irã. O Irã está conseguindo furar a barreira de antimísseis de Israel. Então, Tel Aviv e Jerusalém têm sido sistematicamente atacadas há 5 dias. Israel não está dando conta de defender. Continua atacando o Irã também. Então, o que nós estamos vendo é que ambos os sistemas de defesa, de Israel e do Irã, não estão conseguindo barrar os ataques. Então, é um toma lá e dá cá, né? E aí a cogitação, a possibilidade dos Estados Unidos entrar diretamente. Quer dizer, alguns militares israelenses, diplomatas, têm dito isso, que os Estados Unidos precisa entrar, né? Quer dizer, ao falar isso é porque realmente também o Israel está sendo surpreendido com os mísseis iranianos. Então a população das cidades estão se retirando, Teherã, Tel Aviv, os aeroportos estão fechados, enfim, é uma guerra que ambos estão sendo atacados e com uma destruição muito grande. O professor, inclusive brasileiros, né, políticos brasileiros que foram lá fazer cursos de aperfeiçoamento em segurança a semana passada, foram surpreendidos. Alguns estão tentando via Jordânia chegar até a Arábia Saudita, depois voltar para o Brasil. É uma situação complicada e mostrando a situação dos brasileiros, a gente percebe a situação do povo de Israel, né? Que tem lá os bunkers, né? Para se protegerem. Isso, a vida toda foi assim para eles, né, professor? Agora, Israel atacou o Irã praticamente sem motivo nenhum. Esse é um grande problema do governo de Israel. Porque o Irã, inclusive, estava fazendo um acordo com o Trump há um mês, né?
E o argumento aí de Israel que iria destruir as usinas nucleares do Irã. Elas foram atacadas, mas hoje é consenso em todos os analistas que não vai destruir a capacidade nuclear do Irã. Ora, se não vai destruir a capacidade nuclear do Irã, por que está fazendo esse ataque? Aí já mudou o objetivo, que é derrubar o regime. Então, o governo de Israel, né, quer dizer, tem mostrado extremamente belicoso, Netanyahu expandindo as suas ações. Os Estados Unidos também, hoje, a própria base republicana está dividida. E na opinião pública, a última pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, se os Estados Unidos deve entrar na guerra ou não, 60% é contra. Então, ou seja, é uma ação muito aventureira do Netanyahu, né? Ontem também circulou um vídeo, é uma discussão de um ministro Netanyahu, Ben-Gvir, com um chefe da inteligência de Israel. Foi uma discussão em público na rua, que ele dizia, por que você foi nos meter nisso? Aí ele respondeu, não sabia que o Irã tinha essa capacidade. Então, tudo isso vai revelando essa ação aí muito desastrada nesse sentido do Netanyahu, e aí, claro, o Irã está reagindo também. Ainda assim, você disse, o Israel conta com abrigos e tudo, coisa que o Irã não tem. Então, o número de mortes no Irã tem sido muito maior que em Israel. O professor, antes do ataque em outubro do ano passado do Hamas em Israel, né, com sequestro, com mortes e tudo mais, se questionava inclusive a continuidade do Benjamin Netanyahu como primeiro-ministro de Israel, que a situação dele estava complicada dentro de Israel, e de repente a continuidade dessas ações bélicas, né, é uma continuidade dele no poder, não é? Sem dúvida, porque ele aposta nisso, que ninguém vai retirar do poder durante uma guerra. Ele tem feito sistematicamente. No ano passado atacou o Líbano, né? Então são ações recorrentes que têm acontecido na tentativa de se manter no poder, né? Mas com isso trazendo problemas muito graves para todos, inclusive para a população de Israel, né? O professor, qual que é a perspectiva, no seu modo de ver, dessa guerra, desse conflito? Ele vai durar muito tempo? O que o senhor acredita, na sua visão, como professor de Relações Internacionais, pode acontecer, professor? Difícil fazer a previsão. De um lado, depende muito dos Estados Unidos, né? Vamos dizer assim, um cenário otimista seria mais alguns dias diante dessa destruição mútua, né? Os Estados Unidos sinalizassem para fazer algum tipo de mediação e cessar fogo, né? Com o término do conflito. A outra é uma escalada, né? Quer dizer, uma escalada envolvendo o próprio Estados Unidos diretamente na guerra. Não acho provável isso, mas não é impossível, né, que isso aconteça. Então vamos torcer para que evolua para essa sinalização dos Estados Unidos. Alguns países árabes do Golfo Pérsico têm bom relacionamento com o Irã, atualmente, pode mediar com o Irã, pode mediar com Israel, e terceira também, principalmente o Catar, que tem bom relacionamento com os dois. Vamos ver se caminhamos para essa situação. Professor Reginaldo Nasser, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite nessa participação, e vamos abusar do seu conhecimento futuramente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, até logo. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.